Sejam bem-vindos a mais um Super Autos Clássicos e dessa vez a gente vai falar de um carro que foi desejo de muita gente, com toda certeza, Volkswagen Gol GTI, a versão mais rara e cara do Gol, a mais desejada por todos os entusiastas. Desde quando foi lançado aqui no Brasil, ele não era um carro para qualquer um, já era um carro um pouquinho mais caro, mas tem um motivo. Ele foi o primeiro carro no Brasil, fabricado no Brasil e vendido aqui com injeção eletrônica. Antes disso, todos os carros eram carburados, um sistema de alimentação mecânica do motor. E a partir daqui começou a ser eletrônico, ou seja, um divisor de águas. Mas a gente vai contar um pouquinho mais da história do Volkswagen Gol GTI de uma forma diferente, com os meus olhos. A gente vai começar mostrando esse carro justamente pelo seu visual. Lembrando que ele não é o primeiro Gol GTI, tá bom? O primeiro Gol GTI lançado no final da década de 80 tinha um farol um pouco mais quadrado e as lanternas eram um pouco diferentes dessa daqui. Essa frente já é de um facelift, mais conhecido no mercado como o Gol chinesinho. Então por isso que a gente tem essas lanternas aqui, na verdade os faróis mais esticados. E olha só que interessante, os faróis auxiliares aqui, redondões, bem grandes. E essa peça aqui é justamente para a gente eventualmente se encostar em alguma coisa, fazer uma baliza, não bater esse farol, nem mesmo o para-choque. E o para-choque também tem uma coloração diferente do que a gente vê em outros carros, nas outras versões do Gol dessa época. Começando aqui por um cinza mais escuro, a faixinha aqui característica, terminando em prata. E mais embaixo a gente tem os faróis de neblina. Então é um carro que ele era bem diferentão, não só em relação ao motor, mas em relação à sua concepção geral, Tanto que aqui na lateral a gente tem as rodas do tipo BBS, Bem parecido com as BBS que eram vendidas na época, e o borrachão lateral é bem mais largo do que a gente via nas outras versões. A CL era um pouquinho mais estreita, a GL era um pouquinho mais larga e aí vinha a GTS com esse borrachão enorme na lateral. E esse borrachão, obviamente, mantém o mesmo padrão que a gente vê aqui na traseira e que a gente viu lá na dianteira. Aqui os pneus, vamos encontrar a demarcação deles para a gente fazer a leitura. 185/60, raio 14. Olha só, essas rodas eram bem estilosas, Bem estilosas mesmo. Na verdade, esse carro saiu com uma série de rodas. A gente pôde ver a Pingo d'Água, conhecida popularmente como Pingo d'Água, que era também uma roda muito bonita e, claro, a famosa Orbital. Então, esse carro sempre foi construído com um jogo de rodas bem interessante. Aqui na lateral ainda é interessante a gente mostrar algumas coisas, como essa coluna aqui, que tem a assinatura GTI embaixo, e a capa do retrovisor, que nessa versão aqui era pintada na cor da carroceria. E olha esse acabamento aqui, como era diferente. Aqui na parte da frente era um acabamento em preto e tem uma outra faixa aqui de uma cor diferente para realmente diferenciar e colocar ele com status de um carro premium, um esportivo mesmo, para justificar o seu valor, a sua pedida tão elevada. A assinatura GTI aqui na traseira e olha só, a lanterna também tinha uma concepção diferente. Por quê? Nas versões convencionais a gente tinha 3 cores aqui atrás, não era assim, vermelho embaixo e fumê em cima. Aqui a gente tem o protetor da placa, que é uma peça que faz o complemento aqui da lanterna, e aqui a assinatura 2000, porque a gente está falando de um carro que tinha motor 2.0, então era diferente do 1.6, do 1.0 e também do 1.8, era o motor 2.0 mais forte que o Gol teve naquela época. E aqui a gente tem, novamente dá para mostrar o para-choque e a saída dupla de escapamento. E aí, o que vocês acharam desse esportivo da época? E calma que não acabou, porque a gente tem muito que mostrar, tem que mostrar na parte de dentro como ele é. Mas aqui eu vou até me afastar um pouquinho para vocês verem com a minha visão como ele era diferentão mesmo. Aqui lá na ponta é o primeiro Gol que foi vendido aqui no Brasil. Bom, como eu mostrei, a gente tem o primeiro Gol, o Gol GTI, o Gol Bola, o Gol 3 e o Gol Geração 4 lá na ponta, além do Last Edition, porque a gente está na garagem da Volkswagen, que cedeu espaço aqui para a gente estar conhecendo todos esses carros e mostrar esses vídeos. Aqui a gente já vai mostrar uma coisa muito curiosa, bem característica dos Volkswagen na linha de quadrados, que é a abertura da porta pelo ruído. Olha só. Esse barulho é muito característico dessa linha de carros.
Tanto que a gente vê ele, você pode entrar numa Paraty, numa Saveiro, qualquer carro que você entrar que tiver esse tipo de maçaneta, você vai ouvir esse tipo de barulho, que é bem característico e também interessante. Aí já começa mostrando aqui o carro pelo acabamento das portas. Olha só como é bem diferente do que a gente via em todo o resto da linha do Volkswagen Gol naquela época. Primeiro porque essa parte aqui em cima, ela tem aspecto emborrachado e nas outras versões era tudo em plástico. Não só isso, isso aqui é todo um carpete. E aqui embaixo, olha só como o material tem mais pelos aqui, então realmente um pouco mais sofisticado. Outra coisa curiosa é que as outras versões da época não tinha esse tipo de porta-objetos aqui não. A porta era toda lisa, né? Não tinha nada para você carregar qualquer coisa que fosse, uma chave, panfleto que dão na rua, não tinha nada disso. Mas na versão GTI já tinha. E esse mesmo tipo de acabamento é o tipo de acabamento que a gente vai encontrar nessa parte aqui do carro, do assoalho. Tanto que dá pra ver a minha mão afundando aqui, porque realmente tem um acabamento bem melhor do que tinha nas outras versões, que tem um carpete também, mas é bem mais fino. Outras coisas curiosas que a gente vai ver na porta. Primeiro, saída de ar aqui, justamente porque o carro tem ar-condicionado, mas eu já vou mostrar isso pra vocês. E olha só, os vidros elétricos que aqui o motorista controla para ele e também para o banco do passageiro. E mais aqui embaixo nós temos os ajustes elétricos do retrovisor. Sim, o retrovisor externo aqui tem ajuste elétrico. E olha só que interessante, aqui a gente tem um quebra-vento. Mesmo esse carro tendo ar-condicionado, na época era muito comum a gente ver os carros sem nenhum tipo de ar, né, para ir para dentro da cabine. Então tinha essas espécies de quebra-vento que ficava mais direcionado para quem estava dentro do carro, realmente refresca. Eu uso no meu carro, eu tenho um Gol 93, isso ajuda muito. E além disso, né, além de ter o ar-condicionado e os retrovisores com ajuste elétrico, os vidros elétricos também era uma novidade que esse carro trazia. Então, só pela porta já dá para ver o quão diferente ele era de todas as outras versões. E entrando no carro, eu vou fazer um ajuste aqui para que a gente consiga entrar. Todos os ajustes dele são manuais, tá? Do banco. Então a gente consegue colocá-lo aqui mais para trás para realmente caber. Pontos interessantes. A gente não tinha Gol naquela época com 4 portas, né? A carroceria do Gol quadrado sempre foi 2 portas. Primeiro Gol 4 portas, esse aqui que está do lado é o Bolinha, no caso esse aqui só tem 2 portas, mas foi no Bolinha que estreou esse tipo de carroceria. Então para você acessar o banco de trás, é por aqui. Tomba o banco e aí sim você consegue ir lá para a fileira de trás e a gente já mostra ela. Outra coisa interessante, a gente tem ajuste de altura aqui nesse banco. Obviamente, como eu puxei não tinha peso, ele foi tudo o que ele podia entregar de altura. Mas esse banco, além de ter esse ajuste, né, de profundidade, tinha de altura e você também poderia mexer nessa gavetinha aqui que posiciona abaixo do joelho e consegue apoiar melhor sua perna. Então, além de ser um banco esportivo e bem acabado, tinha todas essas opções para deixar você mais confortável no dia a dia. Eu vou vir até um pouquinho mais para o lado aqui para vocês verem, né, como é o acabamento dos bancos Recaro. Banco que fez muito sucesso na década de 90 por ser, né, por remeter a carros esportivos. Então a gente tem ele nessa configuração aqui no Gol, mas tinha na maioria dos seus concorrentes da época. E olha só, tem as partes laterais bem largas, com os ajustes que eu já falei, e o apoio, né, o encosto de cabeça vazado. Agora vamos voltar aqui para dentro da cabine para mostrar outros detalhes, como o volante 4 bolas. Olha só, volante aqui que fez muito sucesso também na década de 90. Eu mesmo queria colocar um desse aqui no meu carro. E olha só nos detalhes, não só das 4 bolas, mas do embleminha aqui da Volkswagen. Além disso, ele é todo macio, já mostrando que ele era um carro realmente com acabamento diferente do que a gente via no mercado, principalmente dos Volkswagen, principalmente da linha do Gol. Outra coisa também que fez muito sucesso é o painel satélite, que tem todos esses funcionamentos, né? Nós temos 6 botões aqui, tudo ao fácil acesso do motorista. O motorista está com as mãos aqui, basta esticar os dedos, ele consegue ter acesso a tudo dos dois lados. Outra coisa, o cluster era mais completo. Além de ter assinatura GTI, a gente tem um reloginho aqui, que no caso desse carro ele está sem bateria, a gente não consegue ligar ele para ver todo o painel aceso. Mas ele tem um reloginho analógico aqui, um reloginho digital. Os outros, né, o cluster mais antigo tinha o analógico, mas esse aqui já era digital. Velocímetro com marcação até 240 km por hora. Eu não fazia tudo isso, tá? Mas era um carro mais rápido do que as outras versões da linha. E 26.364 quilômetros rodados. Só isso. A gente está falando de um carro do início da década de 90 e só tem isso. Então, imagina o quão raro e o quão caro esse carro deve ser. Afinal, a gente já tem Gol GTI sendo vendido por mais
de 120 mil reais. Então, realmente, na verdade, por mais de 100 mil reais. Então, é um carro muito raro e pertence, né, à Volkswagen. A gente está na garagem da Volkswagen, que é basicamente um museu, e ela dá espaço para que a gente conheça todos os carros que fizeram história. Mas voltando a falar do carro, que a gente tem contagiros, outra coisa que não era muito comum da gente ver nos painéis dos carros da Volkswagen da época. E olha só, como eu disse, a gente tem um ar-condicionado, item que era muito raro dessa época, mas já tinha nessa versão porque era justamente a mais completa. Em vez de som, uma central multimídia, a gente tinha as características, os característicos, né, toca-fitas. Só colocar a fita aqui e pôr para rodar. Outra coisa que era bem característica da época era o acendedor de cigarros. Hoje é muito raro a gente ver isso em algum carro. Eu, inclusive, vi no Jeep Wrangler. É um carro que tem esse tipo de acessório, mas hoje em dia a gente basicamente nem vê mais. E aqui nós temos um porta-trecos. Esse tipo de console central também é diferente, porque das outras versões ele era um conjunto mais simples. Então esse aqui já é um pouco mais robusto, mais completo, principalmente por conta do toca-fitas. E o câmbio, a manopla do câmbio aqui mostrando as 5 marchas e onde a gente engata ré. Freio de mão sempre manual e era basicamente isso. Embora fosse um esportivo, o carro mais completo da época, ainda era um carro basicão. Embora, como eu já disse, completo para aquela época. E olha só, uma das coisas que eu mais gosto aqui é isso aqui. Parece bobeira, mas a gente pega muitos carros antigos que quando a gente aperta o porta-luvas e solta, ele despenca. E aqui a gente tinha essas hastes aqui, que são pedacinhos de plástico que dão uma amenizada nessa queda do porta-luvas. Outra coisa que eu achei interessante é isso aqui. Parece que é as saídas de ar, né, que a gente vê em avião ou ônibus, por exemplo, de ar-condicionado. E a gente tem num carro de passeio, num carro convencional. Então é outra curiosidade. E aqui também a gente tem um espelho para quem vai no banco do carona. Então, se alguém quiser se arrumar, dar uma olhada aí para ver como está o visu, só baixar aqui. Outra coisa que a gente não via também com tanta facilidade na linha do Gol. Agora vamos ver como é o banco de trás. Eu já vou explicando para vocês que o Gol é um carro pequeno, então para você conseguir ter acesso ao banco de trás, ó, como vocês podem ver aqui, olha o espacinho que sobra. Então, para você ter acesso com mais conforto, é importante você puxar a alavanca aqui e jogar o banco para frente. Puxando o banco para frente, aí já consegue ver melhor. Aqui dá para ver melhor como é o carpete, que eu falei que ele tem mais um pelo maior, né? E torna isso mais confortável e mais sofisticado para o interior do carro. Mas não só isso, olha só como é o acabamento dos bancos. É bem parecido com o que a gente vê aqui na frente. Claramente a gente não tem aqueles braços, né, mais largos aqui, as laterais mais largas, porque são bancos para quem vai no carona, não são bancos esportivos, mas a gente vê o mesmo padrão de acabamento. E olha só que legal, os cintos não eram 3 pontos, né? Naquela época não era comum a gente ver cintos com 3 pontos daqueles que vêm lá de cima e prende aqui embaixo. Sempre 2 pontos para os 3 ocupantes que vão aqui atrás. Outras informações importantes que a gente precisa passar, eu vou até encostar aqui a porta do carro e tomar um pouquinho de distância para a gente ter noção das dimensões do Volkswagen Gol. Ele era um carro compacto, mas só para vocês terem uma base, ele tem 3,85 m de comprimento. Não só isso, seu entre-eixos é de 2,35 m. De comprimento, só para vocês terem uma referência, ele é 20 centímetros menor do que o novo Polo. E o entre-eixos dele é menor do que o do Renault Kwid. Ou seja, dá para ver como os carros compactos mudaram, né, nesses últimos anos. Afinal, hoje a gente tem um carro subcompacto que é o Kwid com um entre-eixos maior do que um carro compacto dos anos 90. Mas tem uma outra coisa bem interessante que dá pra gente mostrar nele, que é o porta-malas. O porta-malas desse carro tem um impeditivo para ser maior. Primeiro, eu vou pegar a chave aqui porque, obviamente, esse carro não abre pela chave, na verdade, nem um botão lá dentro. Aqui dá pra ver a chave com o emblema aqui da Volkswagen. E a gente vem aqui, gira para a esquerda e libera o porta-malas. Bom, feito isso, dá pra gente ter uma noção do espaço que a gente tem aqui no compartimento. Mas uma coisa muito curiosa é que o step fica aqui. Não foi encontrada nenhuma solução para esconder ele aqui na parte de baixo ou então colocar ele abaixo do para-choque. Então ele tomava bastante espaço aqui. De qualquer forma, a Volkswagen sempre declarou 273 litros de capacidade, quase 300 litros de capacidade aqui, que muita SUV tem hoje em dia, os hatches também, mesmo tendo uma solução melhor para levar o step. De qualquer forma, não tem como a gente saber se foi em litros de água ou em blocos, né, de isopor que foi medido, mas é a informação que a gente tem dos mais de 270 litros de capacidade
nesse compartimento. E aí, ajeitando um pouquinho, dá para carregar bastante coisa, mas não dá para levar mala para a família toda. De qualquer forma, era um esportivo, né? Então, pá, fechar aqui, boa. Outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês é o motor, que é o grande diferencial desse carro. Só vou devolver a chave. E aí a gente abre. Chave devolvida, a gente vem aqui e libera o motor. Encostando a porta novamente, né? Para não deixar tudo jogado. Para abri-lo é só procurar uma borboletinha aqui embaixo. Boa! E agora a gente tem o monstro que fez esse carro aqui ser tão cobiçado e também tecnológico na sua época. A gente está falando de um motor 2.0 aspirado de 120 cavalos de potência e 18,5 kg de torque. Mas a grande sacada dele é que ele trocou o sistema de alimentação por carburador e é o primeiro, na verdade foi o primeiro carro fabricado e vendido no Brasil com injeção eletrônica. E isso permitia que ele tivesse um melhor desempenho e também uma melhor eficiência, ou seja, ele queimava combustível de uma forma melhor e era mais econômico, além de ter um desempenho melhor. Era o melhor dos mundos. E fez com que as marcas começassem a correr para esse mercado, né? Ele foi tão revolucionário que foi o pontapé inicial para que as marcas começassem a adotar a injeção eletrônica nos seus carros. Começando primeiro pelos seus rivais, como o Escort R3, o próprio Kadett e o Uno, e depois, né, foi ganhando mais proporção e acabou sendo adotado em todos os carros o esquema de injeção eletrônica, e hoje a gente já tem todos eles vendidos com esse tipo de sistema e até uma evolução que é a injeção direta, mas partiu desse carro aqui toda essa revolução. Além disso, ele tinha uma pegada bem esportiva, tanto que o seu 0 a 100 era abaixo da casa dos 10 segundos e ele acelerava com velocidade máxima até 185 km por hora, o que era bastante para os padrões daquela época. E como eu falei, ele era mais eficiente. Seu consumo era de 9 km por litro com gasolina na cidade, uma faixa dos 13 km por litro com gasolina na estrada. Então, mesmo tendo um motor grande, que era um 2.0, ele tinha um bom rendimento. Ou seja, para a gente fechar, ele não era só um rostinho bonito. Ele tinha bastante conteúdo para realmente marcar essa geração que viveu nos anos 90 e é apaixonado por carros, tanto que é um carro que ele é almejado até os dias de hoje. E pessoal, gostaram de ver o Volkswagen Gol GTI nos mínimos detalhes aqui no Super Autos Clássicos? Bom, se você gostou, deixa o seu like aí, comenta qual carro você quer ver aqui também e compartilha esse vídeo com a galera, com os seus amigos antigomobilistas e fãs do Gol GTI. Bom, mais um Super Autos Clássicos vai ficando por aqui e falou, vou curtir um pouquinho mais dele.